Passando aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para nossas vidas. Quero ser levado e levar você também a uma visão e também a uma restauração. Quero também aqui agradecer a Deus, externar minha alegria a Ele por estar aqui, falando da palavra dEle. E quero, falando em visão, restauração, levar aqui eu e você a profecia ao vale de ossos secos, sequíssimos, sem vida, na ótica humana, mas que para Deus seria só o começo de uma restauração. E quero que você abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37, versículos de número 3 ao versículo 7, em que a palavra diz assim: E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos. E disse-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Queridos, essa palavra foi de um tremendo espanto para Ezequiel. Como às vezes em nossa vida, em certas situações, também é de um tremendo espanto quando Deus faz algo que aos nossos olhos e na ótica humana é difícil de acontecer. Ezequiel, impactado pela visão que estava vendo, diante de um vale de ossos secos, sequíssimos, Ezequiel nesse momento diz: Senhor, é numerosos, estão sequíssimos. E Deus diz para Ezequiel: poderão reviver esses ossos? E Ezequiel, na ótica humana, assim como eu e você, espantado, porque na ótica humana, para ele, e assim também como eu e você, como eu falei no início dessa pregação, se estivesse diante daquele vale de ossos secos, também ficaria espantado, e na nossa ótica humana seria impossível reviver alguma coisa ali. E ele diz: tu sabes. Ele quer dizer que para ele ali não tinha condições. Que para ele ali não teria ou não haveria mais nem nada. Não tinha como
existir nenhum tutano ali, porque estavam sequíssimos. E Deus diz o quê? Profetiza, filho do homem, profetiza. E o mais interessante, segundo estudiosos, a medicina, me corrija se eu estiver errado, quem estiver assistindo aqui também, se tiver o conhecimento também pode me corrigir, que diz que o menor osso do corpo humano está no nosso ouvido, é a bigorna, o martelo, o estribo. E se ali o vale de ossos secos haveria somente cacos e mais cacos, eram numerosos ao ponto de qualquer pessoa ficar espantado. Aí eu pergunto, se o menor osso que existe no nosso corpo é a bigorna, essa bendita bigorna, eu faço essa pergunta para mim, você de casa também deve fazer, só para ter uma noção do quanto o nosso Deus é maravilhoso, poderoso, e que se a gente for meditar na palavra, nós vamos a cada dia ficar mais crendo no nosso Deus, tendo mais fé no nosso Deus, se apaixonando mais por esse Deus Todo-Poderoso, que age em situações onde, na ótica humana, está dispensado, não tem mais recursos, não tem como fazer mais nada. Mas voltando, para não perder o raciocínio, se o menor osso do nosso corpo é a bigorna, que está no nosso ouvido, e diante daqueles numerosos cacos de ossos secos, se ela é o menor osso, aonde no meio ou em meio a tantos ossos secos, sequíssimos, estaria a miséria dessa bigorna? Essa pergunta é só para mim, para você ter uma noção que somente Deus, o nosso Deus, Todo-Poderoso, para encontrar o menor osso de um corpo humano em meio a vários ossos. E ali juntar, porque a palavra diz que depois que Ezequiel profetiza em nome de Deus, ali começa a junção. E a junção não é uma junção bagunçada, e sim uma junção totalmente se encaixando na medida certa, na maneira certa, osso com osso, e Deus ali fazendo reviver o que estava morto. E agora Ezequiel sobre a palavra do Senhor, porque Deus diz, é sobre a minha palavra e não sobre movimento. Quer dizer, para Deus não importava aonde estava essa bendita bigorna. E agora Ezequiel sobre a palavra do Senhor diz, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E agora conjecturando, eu posso imaginar que a bigorna, essa bendita bigorna, ouve a palavra do Senhor, vem para o crânio manda para a carga dentária grita nesse momento, fem, caixa torácica, ouve a palavra do Senhor. O Senhor está te chamando. E agora, sob a palavra de Deus, os ossos começam a se encaixar. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei qual vale você está vivendo.
em sua vida. Eu não sei, nesse momento, a situação na ótica humana impossível de ser resolvida na sua vida. Para Ezequiel, outra hora, aquele vale de ossos secos era impossível de reviver. E ali, depois de osso se encaixar com osso, e sem ser nada bagunçado, tudo na medida organizada, na medida certa, até mesmo os menores ossos, que outra hora não sabemos aonde fica, mas o nosso Deus sabe, porque Ele é o médico dos médicos, encaixa, depois vem a pele, depois da pele, agora Deus manda o Espírito e faz com que aquilo que outra hora, na ótica humana, era impossível reviver, está vivo. Eu posso imaginar, naquele momento, a cara de espanto agora do profeta Ezequiel, não de outra hora ter visto todos aqueles ossos numerosos, sequíssimos, ali espalhados no chão, mas sim de estar vendo agora real na sua vida, eles todos revividos. Como eu falei, eu não sei a sua situação. Não sei de que maneira entrou aqui nessa noite, de repente buscando algo de Deus para a sua vida. De repente uma situação que para você e aos seus olhos, na ótica humana, é impossível de ser resolvido. De repente algo está morto na sua vida que para você é impossível reviver. Talvez um sonho seu, talvez a vontade de viver algo que ainda não viveu, talvez a vontade que algo se realize na sua vida que ainda não se realizou. E Deus me trouxe aqui hoje sobre a palavra do Senhor e não a minha, dizendo que aquilo que outra hora pode ser impossível aos meus olhos e aos seus, de repente uma enfermidade que achamos impossível de ser curada, um sonho que outra hora, como eu falei, para você é impossível de ser realizado, de repente uma depressão que você está vivendo e acha que não tem mais como Deus trazer alegria para o seu coração, que hoje sobre a palavra do Senhor, essa palavra maravilhosa, Deus me trouxe aqui. Deus me trouxe aqui para fazer a mesma pergunta através da sua palavra, para mim e para você. Pode reviver essa situação na minha vida e na sua vida? E nós temos que profetizar em uma só palavra e dizer, por mais que às vezes, diante da situação e do problema que estamos passando, diante dos olhos ofuscados pelo problema, da situação difícil, nós temos que dizer, sim, Senhor, Tu sabes, pode sim reviver essa situação. Nós temos que crer e acreditar que para o nosso Deus nada é impossível, que Deus é especialista em pegar causas difíceis, ao qual, na ótica humana, é impossível de ser resolvida, de ser curada, de ser transformada. E Deus transforma, e Deus cura, e Deus liberta. Porque é sobre a palavra do Senhor. Quando Deus diz para Ezequiel que é sobre a palavra dele e não sobre movimento, Ele está dizendo que é sobre a palavra dele que resolve a minha situação e a sua situação.
O movimento quer dizer aquilo que outra hora para mim e para você está se passando na nossa vida e é impossível de ser resolvido. Para Ezequiel, quando Deus diz que é sobre a palavra dele, ele está dizendo que ali não sabe, para Ezequiel não sabe aonde está bigórnia, caixa torácica, não sabe onde está crânio, pode até saber o que é um crânio, uma caixa torácica, uma bigórnia, mas não sabe quem é quem ali. De qual osso seria aqueles ossos e aonde precisaria ser encaixado, porque ali foi encaixado no meio, pode-se dizer, de numerosos ossos sequíssimos, cada um no corpo que deveria ser encaixado. Cada um foi para o seu dono. Nós não sabemos, às vezes, diante de certas situações, às vezes nossa vida bagunçada, nossa mente bagunçada, não sabemos por onde começar. Para Ezequiel, poderia até ser que conhecesse algumas partes dos ossos que ali estavam, mas não saberia para quem elas deveriam se destinar, para quem elas deveriam, naquele momento, ser encaixadas. Mas Deus sabia. Diante de situações, mediante as situações da nossa vida, como eu disse, às vezes a nossa mente bagunçada, a nossa vida bagunçada, não sabemos por onde começar, não sabemos como resolver, não sabemos o que fazer, não sabemos às vezes para onde ir, o que dizer, o que fazer, mas Deus sabe. Porque não é mediante a nossa situação, o nosso problema, a nossa vida desorganizada e a movimento algum, mas sim, mediante a palavra do Senhor, mediante a nossa fé. E hoje Deus me trouxe aqui para dizer para você: profetize sobre a sua vida. E tenha fé que você tem um Deus sem limites. Um Deus que não é ilimitado. Um Deus que não existe limites para Ele operar. Eu quero dizer para você que hoje eu não estou aqui para pregar para super crente. Eu fui chamado para pregar para projeto de Deus, para as pessoas que dependem totalmente de Deus, que quer depender de Deus. Ontem eu falei sobre Sansão, e nós sabemos que Sansão foi tirado dele 99% de Sansão. Nós sabemos que foi tirado de Sansão a visão, a coragem, a força, e ainda, como se fosse pouco, deram um culto de ação de graça. Porque era comum naquela época que o Deus que venceu o outro Deus fosse feito um culto em ação de graça, e para eles, para os deuses dele, que não era Deus, porque Deus só existe um, o nosso Salvador, aquele que está no céu e o seu Filho que está à destra do Pai. Mas agora, para eles, como Deus deles era Dagon, agora eles fazem um culto em ação de graça, festejando a derrota do nosso Deus, que outra hora não perdeu. E eles fazem aquela festança ao Deus Dagon, o Deus deles. E como se fosse pouco, eles chamam alguém para servir de palhaço.
E esse alguém era justamente Sansão. Nesse momento, talvez alguém tenha te tirado tudo da sua vida. Talvez não só alguém, mas a própria vida tenha te tirado muita coisa. Mas ainda que hoje a sua vida possa estar, não digo igual a de Sansão, mas que a vida tenha te tirado 95% dela, como foi tirado de Sansão. Ainda que algumas situações da sua vida tenha tirado as suas forças, tenha minado as suas forças, como tiraram as forças de Sansão, tenha tirado a sua coragem, como tirou a coragem de Sansão. Ainda que nesse momento você não esteja cego fisicamente, mas esteja cego espiritualmente, pelo problema que outra hora tem afetado a sua vida, eu digo para você que ainda tem jeito. Ainda não é o fim. Porque Deus agiu na última hora, no último suspiro de Sansão. Deus age, como eu falei ontem, no último estágio da sua vida. Deus age quando você acha que não tem mais recurso. Deus chega quando você acha que não tem mais solução. Deus chega na sua vida na última hora, faltando poucos minutos, poucos segundos para a sua situação ser resolvida. E agora estão todos lá festejando a derrota do nosso Deus. Mas sendo que o nosso Deus é um Deus que não perde em batalha, e agora o templo de Dagon é o dia que tem mais pessoas nesse momento do culto de ação de graça. E Sansão, nesse momento, pede ao seu guia que o leve para o colocar perto dos pilares, porque quer ficar escorado em alguma coisa. E agora Sansão clama, porque tem situações que somente um clamor resolve. Tem momentos que a oração resolve, mas há momentos que é necessário clamar. Porque a oração é um diálogo onde pessoas falam e outras escutam. Onde um fala e o outro escuta. Mas há momentos que só o diálogo não resolve. Agora, o clamor resolve. Porque o clamor é um grito. Vem de dentro da nossa alma. E a palavra vai dizer que agora Sansão clama. Sansão já não fala mais com Deus. Clamor. E Deus ainda ouve o clamor de crente. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. O Senhor não despreza um clamor de uma alma aflita, abatida, desesperada. E era isso que Sansão estava agora. Desesperado, aflito, abatido. E a palavra vai dizer que Sansão clama em voz alta. Ele diz: Senhor, eu sei que eu errei, mas me ouve e me usa só mais essa vez. Aí a palavra vai dizer que nesse momento o Espírito desce sobre Sansão.
E ali Sansão consegue, através da força do nosso Deus, como eu falei ontem, não dele, através do clamor ouvido pelo nosso Deus, da voz de Sansão, clamando, e o nosso Deus não despreza o coração sincero, aflito diante dele, desce sobre Sansão e usa Sansão mais uma vez. E aqueles que outra hora achavam que o nosso Deus era um Deus perdedor, agora é um Deus ganhador. Um Deus que não perde batalha. E ali o templo de Dagon é destruído. E todos são mortos. Pelo grito de Sansão, pela força do nosso Deus sobre a vida de Sansão. Não importa o quanto a vida tem esmagado você. Não importa o que tem tirado o seu sono, a sua paz. Não importa o que tem feito você chorar, ficar aflito, cansado, abatido, desesperado. Ainda há esperança para você. Houve esperança para Sansão. Ainda há esperança para você. Houve, naquele momento, esperança para aqueles ossos que estavam sequíssimos e que agora reviveram. Então hoje, sobre essa palavra, que você possa tomar posse do seu milagre, da sua cura, da sua libertação, da sua porta aberta, seja lá qual for a situação que você quer que reviva, o seu sonho realizado, seja o que for, que você possa profetizar sobre a palavra do Senhor, o que você quer e o que você precisa, ou melhor, não o que você quer, o que você precisa para a sua vida. Porque o nosso Deus é especialista em realizar casos impossíveis, em fazer reviver aquilo que está morto. Seja o que estiver morto na sua vida, sobre a palavra do Senhor e sobre a sua fé, que possa ser revivido, que você possa acreditar que pode sim ser revivido. Porque você vai sair daqui dizendo, tu sabes, Senhor, e vai profetizar em cima daquilo que você quer e precisa para a sua vida. Sansão, naquele momento, venceu quando não havia mais esperança para ele. Você também vai vencer. Mesmo que você ache que não tem mais esperança, não tem mais como, mas sobre a palavra de Deus, você hoje vai reviver o que você tanto precisa para a sua vida. Não sou eu que estou dizendo, foi a palavra que está dizendo. Profetiza, profetiza, filho do homem, e ali tudo reviveu. Se você crer, tudo pode reviver na sua vida. Qualquer situação impossível, seja lá o que for, uma cura para a sua enfermidade, a restauração do seu casamento, seus filhos, seu cônjuge, seja lá quem for, liberta dos vícios, das drogas, dos jogos, do álcool, seja o que for. Um sonho que você tanto espera realizar na sua vida, nada está morto. Ainda tem jeito. Ainda teve esperança e teve jeito para Sansão, ainda tem para você. Ainda teve esperança e teve solução e restauração para aquele vale de ossos secos, também tem para você. Hoje Deus me trouxe aqui porque sabe que essa palavra alguém precisava ouvir.
E eu tomei posse dela desde o momento em que Deus me entregou essa palavra. E que você possa tomar posse dessa palavra também. Quando estiver achando que não tem jeito, de Ezequiel 37. Lá você vai ver o rebuliço que Deus fez naqueles ossos e que vai fazer na sua vida também. Eu sou Mansueto Alves e essa é mais uma palavra de Deus hoje para a minha vida e para a sua vida. Fique na paz. Deus te abençoe.